Olá, querido estudante! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Raquel, com componente de Física, e vamos lá para mais uma aula do Pré-ENEM Legal? Bom, dando continuidade à parte de Eletrodinâmica, hoje vamos falar das leis de Kirchhoff. Um pouquinho mais difícil aí, mas é o nome do cientista, tudo bem? Bom, as leis de Kirchhoff. As leis de Kirchhoff são utilizadas para encontrar as intensidades das correntes em circuito elétricos que não podem ser reduzidos a circuito simples. Para o uso dessas leis são necessárias algumas definições. Então vamos aqui compreender um pouco aí as leis de Kirchhoff. Até agora a gente está vendo circuito simples. Quando eu digo circuito simples é que eu tenho ali uma fonte, um resistor ligado ao fio condutor, né? Que a gente viu desde as primeiras aulas no circuito elétrico. Aqui, na lei de Kirchhoff, né? Ele vem trazendo aí circuitos mais complexos, tá? Quando eu tenho mais elementos, quando eu tenho mais de um gerador, né? Dois aí geradores. Então, esses circuitos eles se tornam mais complexos, tá? E aí, para a gente poder resolver ele, a gente primeiro tem que ter umas definições aí quando a gente estiver na parte da resolução. A primeira é a seguinte, vou colocar aqui para você, é o nó. Como é que a gente vai identificar o nó? O nó é um ponto no circuito onde se conectam no mínimo 3 elementos. São eles que a corrente se separam ou se juntam. Então vamos entender aqui. Como a gente sabe, esse símbolo é o símbolo da nossa fonte, né? E aí aqui está saindo a tensão elétrica, certo? A tensão elétrica ela vai mandar aí, né, dar uma ajudinha para a nossa corrente seguir o fluxo, tudo bem? Um fluxo aí ordenado. E aí a corrente vai seguindo e quando ela chega nesse ponto, ela vai ser dividida em mais 2. Então ela vai para lá, né? E ela vai descer aqui. E essa interseção de 3, a gente vai chamar de nó, que é como diz aqui o enunciado. Tudo bem? Então a gente vai ter o nó aqui nessa imagem no ponto A e o nó aqui no ponto D. Por que o nó? Porque ela tá se dividida em 3, ó. Tá entrando a corrente para cá, ela tá continuando uma parte e também outra parte se dividiu indo aqui para baixo. Tudo bem? Então aí a gente tem o nó aqui embaixo e aqui em cima, ok? Outra definição também é o ramo, ou também alguns livros também falam sobre braços, tá? Que é um trecho de um circuito compreendido entre 2 nós consecutivos. Como é que seria isso? Eu tenho que olhar para onde tem o nó, né? Eu tenho aqui o nó A e o nó B, que a gente já identificou. Então, como é que eu vou identificar o braço? Eu vou interligar ele com outro ponto. Então, aqui eu vou ter um braço. Daqui para cá eu vou ter outro braço, daqui para cá eu vou ter outro braço, tá? E aqui para cá também. Eu sempre vou interligar a parte do braço, do ramo, com um nó, tá? Daqui a pouco eu vou ter outro exemplo para vocês. Isso aqui são as definições que a gente vai estar usando nessa linguagem. Outra, né, é a malha, tá? A malha é o conjunto de ramos que determinam um circuito fechado. Então, voltando aqui para a imagem, nessa imagem, por exemplo, eu tenho 3 malhas. E uma característica importante da malha é que ela é o próprio circuito fechado mesmo, tá? E aí, olha só. Eu tenho essa malha A, que ela vai vir daqui, vai ser todo esse circuito fechado aqui dessa primeira parte. A malha B, toda essa parte aqui, ó, do circuito fechado, tá? E a C seria ele todo, ó. Tudo bem? Então, eu tenho 3 malhas. E a principal característica ali que eu coloquei, né, circuito fechado. Então, quando eu for olhar para uma malha, resolver uma malha, eu tô vendo a parte do circuito todo fechado, né? Diferente do ramo, que do ramo eu vejo no ponto do nó, né, a um outro ponto, do ponto nó a outro ponto. E o nó mesmo, como eu falei para vocês, seria essa divisão aí, essa ramificação da corrente, né? A corrente entrou e ela tá se dividindo para um lado e para outro, sempre com 3. Vamos aqui, então, exemplificar mais ainda para vocês, tá? Ó, 2 nós entre o ponto B e o F, tá?
Por que que eu tenho somente esses dois? Porque ele está me conectando com 3 elementos. Olha, eu tenho 3 fios, tá? Tanto no B como no F. Então, nessa imagem, nesse exemplo, eu tenho aí 2 nós. 3 ramos. Agora vamos identificar, ó. Eu tenho o ramo do B ao A e do E ao F, que eles se conectam com um nó. Compreenderam? Eu também vou ter aqui do B ao F, tá? E aí eu tenho outro pontozinho D ali, que ele está indicando um elemento, outro elemento no circuito, tá? E eu também vou ter aqui do B ao C, isso, e do G ao F. Sempre o ramo ele vai estar aí conectando ao nó, ok? E aí a malha vai ser até semelhante à anterior que eu falei para vocês, só que eu coloquei em letras para ficar mais fácil de compreender. Ó, o ponto A, B, D, F, E, e voltando ao ponto A, que ele volta, né, a um ponto nó, ou então se eu posso começar até do B aqui, eu tenho que ter o circuito fechado, aí eu vou chamar de malha. Tem um circuito fechado, vou chamar de malha. E aí eu tenho mais outro, né, também, o B, o C, o G, o F, o D, e voltando ao B ali, outra malha, né, uma outra parte fechada, e ou ele todo também, como a gente viu no exemplo anterior, do A, do B, do C, do G, do F, do E e voltando ao A, aí outra malha. Tudo bem? Então aí para ficar mais fácil aí de você compreender, qualquer coisa, o bom, certo? Seria você pegar o caderninho e fazer também aí, tá? Para você exercitar. Aí nós temos 2 leis nas leis de Kirchhoff, né? Kirchhoff. É difícil um pouco essa palavra, né? Mas, enfim, temos 2 leis. A primeira lei, ela vai falar a lei da corrente elétrica. Então, vamos associar a primeira lei à corrente elétrica. Tudo bem? Que é o nosso I. E a segunda lei vai ser associada à tensão elétrica. Lembra lá do nosso U? Então, vamos falar a primeira lei. Aqui na primeira lei, né, ela é chamada de lei dos nós, que se aplica aos pontos do circuito onde a corrente elétrica se divide. A gente viu, né, que o nó é quando a corrente elétrica se divide em outros 2 ramos, tendo ali 3, certo? Ou seja, os pontos de conexão entre 3 ou mais condutores, tá? E aí a parte do enunciado fala o seguinte: a soma algébrica das correntes em um nó é sempre igual a 0. E aí eu venho trazendo esse exemplo aqui para vocês, tá? Uma corrente entrando, né, no fio condutor aí, e aí ela chega no nó e se divide para I2 e I3, né? Como vocês podem verificar aí na imagem. I1 vai ser essa corrente entrando, aí ela se depara com outros 2 fios condutores e ela vai se dividindo então em I2 e I3. E aí, como ela se divide então em 3, né, acaba sendo 3 partes, ali vai ser o ponto do nó, que a gente já viu agorinha. Aí vamos então, ó, o enunciado ele fala que é o quê? A soma algébrica das correntes, né? Então vamos somar. Esse I1 vai ser igual ao quê? Não foi dividido em I2 e I3? Então vai ser igual à soma, ok? O I1 é igual a I2 mais I3. Se eu pegar I2 e I3 aqui, ó, eu formo I1. Tudo bem? E aí eu tenho uma expressão, né? Uma expressão o quê? Algébrica, já que a gente está mexendo aí com letras, dizendo que o meu I é quem? A minha corrente elétrica. Se eu pegar na matemática, ó, esse I2 mais I3, que é igual a I1, passar todos para o outro lado, eu vou igualar a 0, né? Que é o que diz o meu enunciado. A soma algébrica das correntes em um nó é sempre igual a 0. Então, eu comprovo sim, né? Aqui que o enunciado está dizendo de Kirchhoff. E aí ele coloca que a somatória de I, né, entrando aí no circuito, é igual a I saindo. Tudo bem? Outro exemplo aqui que eu venho trazendo para vocês, dessa mesma parte, você pode verificar aqui, eu tenho I1 e I3. I1 e I3, eles estão entrando, ó. Ó o sentido da corrente. Ó o sentido aqui, tá vendo? E eu estou entrando para esse nó.
E aí eu tenho outros dois fios, né, saindo, que é o I2 e o I4, ok? Vamos interpretar ele aqui. Esses que estão entrando, eu vou somar, tá? I1 mais I3, ó, que está entrando no nó. E vou subtrair com aqueles que estão saindo. I2 menos I2 menos I4. E vou igualar a 0. O que seria isso? Preste atenção aqui, ó. I1 mais I3 vai ser igual a quem está saindo, né? I2 mais I4. Só que eu já peguei e coloquei tudo para o mesmo lado e igualei a 0, que é o que diz o enunciado. Ó, eu peguei esse que está desse lado, já mandei todo para esse lado, tá? E aí observe também, então, que eu fiquei com a parte positiva e a outra parte negativa e vou igualar aí, vai ser igual a 0, por quê? Porque é o que entrou, vai ser o mesmo que vai sair, tá bom? E aí, ou seja, a soma de toda a corrente que chega a um nó é igual a que sai. Essa é a lei da consequência, da conservação da carga total existente no circuito. Então, essa conservação aí da carga, né, ela prevalece. O que vai entrar aí no circuito elétrico é nessa primeira lei aqui de Kirchhoff vai prevalecer, tá bom? Aí nós temos a segunda lei. A segunda lei de Kirchhoff, ela vai tratar das leis das malhas. E como eu falei agora para vocês, ela vai estar diretamente aí com a tensão, ela vai tratar da tensão. E ela fala assim, ó, ela vai ser aplicada em circuito fechado, tá? Sempre malha em circuito fechado. E aí o enunciado fala assim, a soma algébrica das tensões. E aí, quando eu falo tensões, eu falo tanto da FEM. Quem é a FEM? A gente já viu uma aula anterior sobre geradores, né? Então, a FEM está aí relacionado à força eletromotriz, que é proveniente do gerador, tá? Então, essa tensão aqui pode ser tanto de um gerador, né? E quedas de tensão normal, enfim, tensões que estão ali no meu circuito, ao longo de uma malha elétrica. Aí ele fala que é igual a 0 também. Então, vamos analisar. É a mesma situação da anterior, só que aqui eu estou analisando tensão. A mesma situação da corrente, só que eu estou analisando agora a tensão, ok? E para mim analisar a tensão, eu sempre tenho que analisar ela em malhas. E malhas são o quê? Circuitos fechados. Né? Esses conceitos eu tenho aí que estar bem claro na minha mente, ok? E aí ela pode ser calcular em qualquer direção no sentido horário ou anti-horário, porque o circuito está fechado, né? Então aí ela pode ser calculada e também iniciarmos sempre em um nó e voltarmos ao mesmo nó. E a soma das tensões é igual a 0. Então, do ponto que você começar, que a gente viu até agora, né? Se eu comecei do B, E, F, A, eu volto ao B, porque eu tenho um circuito ali fechado, ok? E aí vamos aqui para a questão do Enem, né? Caderno amarelo ali 2016, Ciências da Natureza, Física, questão 51. Aí, olha só. A pergunta, ele fala assim, ó, o técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são. Gente, sempre é legal começar pela pergunta, porque aí você já vai ver, você vai retirar os dados naquilo que você quer a resposta. Ele está falando de corrente. Nesse caso aqui, como a gente acabou de ver as leis de Kirchhoff, né? Quem é que trata da corrente? A primeira ou a segunda lei? A primeira lei que trata da corrente, né? Então, como eu trouxe essa parte aqui do Enem, é para a gente resolver essa primeira parte. Então, vamos ler o enunciado. 3 lâmpadas idênticas, tá? As 3 lâmpadas aí são idênticas, foram ligadas no circuito esquematizado, que é essa imagem aí. A bateria apresenta resistência interna desprezível, né? Então, ele não vai considerar a bateria. A bateria, gente, seria esse que tem o volts aqui, tá? Sempre associa aí. E os fios possuem resistência nula. Então, os fios, né, aí condutores, resistência nula. Um técnico faz uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E. Né? Na imagem a gente vê os pontos, né? A, B, C, D e E. E rotulou essas correntes de
IA, gente, percebe que esse IA é de corrente no ponto A, entendeu? Então, ele nomeou ali, ó, IA, IB, IC, ID e E, que seria o quê? A corrente que está passando por esses pontos, respectivamente, então nessa ordem. E aí tá. Outra observação que eu me trazendo para vocês, que eu coloquei até a lista, que não vem na questão, coloquei essa observação, tá? Tanto que está em vermelho. Nós podemos ver aqui desse circuito, né, que é uma associação de resistores em paralelo, onde o meu U é constante, o meu U é minha tensão, tanto que aqui ela até desprezou a tensão, né, porque ele vai ser constante, e o meu I vai variar. Por mais que lá na lei de Kilford ele fala que a somatória total vai ser 0, só que como tem uma associação aqui em paralelo, eu sei que em pontos diferentes vai ter pontos que essa corrente vai ser diferente. Mas no final desse circuito vai ser igual a 0, tudo bem? Porque o que entra vai ser o que sai. Só que vai ter em pontos, como está em paralelo, essa minha corrente ela vai ter valores diferentes, tudo bem? E aí, como ele fala que as lâmpadas são idênticas, é sempre bom você prestar atenção nisso, porque se as lâmpadas aí são idênticas, essa corrente ela vai se dividir igualmente também, tá? Agora vamos aqui analisar. O técnico concluiu que as correntes... Ah, tá. Essa aqui é a pergunta, né? Vamos analisar essa imagem. Aí eu coloquei aqui, do ladinho. Primeiro, tá ali saindo a nossa corrente elétrica, né? Da nossa fonte, ali, da nossa fonte de tensão ali. E aí ela vai passar pelo ponto A. Eu vou chamar, então, de IA. Lembra que a questão pediu, né, para mim colocar IA, IB, IC, ID e E? Então, nesse ponto A, eu vou ter, então, meu IA, que é a minha corrente A passando pelo ponto A. Vai seguindo aqui a seta. Aí, ele se depara com um nó, porque eu tenho 3 escape aí da corrente, né? Então, essa corrente IA, ela vai ser dividida uma pro lado ali da lâmpada e vai também prosseguir o fio. Eu vou chamar aqui de I1, tá? Ela vai já ter outra letra, vai ter uma letra, só para você entender. Vou chamar de I1, que está indo para o rumo da lâmpada, e a que vai prosseguir, vai passar pelo ponto B, então vou chamar de IB. Tá bom? Segue a setinha. Então, continuou. Esse IA foi dividido em I1 e IB. Prosseguindo, eu vou ter outro nó ali, né? Depois de IB, eu vou ter outro nó. Se eu tenho outro nó, quem é que vai se dividir? O meu IB. E aí, esse IB vai uma parte para lá, que eu vou chamar de I2, e outra parte vai prosseguir, que eu vou chamar de IC. Por que IC? Porque ele vai prosseguir, vai passar pelo ponto C ali, ó, até chegar do outro lado. Como ele não vai ter mais nada em paralelo ali para ser dividido, ele vai continuar no mesmo fio. E aí, olha aqui com atenção. Esse I2, ele vai percorrer aquela lâmpada, ó. E aí, ele vai passar pelo ponto D. Então, meu I2 é meu ID, tudo bem? E aí, quando ele chega ali, ó, no nó, observe que, então, o meu I2 vai ser igual, o meu I2, que é meu ID, vai ser igual ao meu IC. Porque eles não foram divididos igualmente aqui nesse primeiro nó. Quando chega lá no outro, eles se juntam e formam quem? O meu IB. Então, já tem a primeira igualdade aí. IC igual a ID, tá? E aí, nas minhas alternativas, eu já posso até ir tirando alguns que não tem eles, tá bom? Mas eu ainda não acho a resposta de cara. Eu vou continuar a análise. E aí, vai descendo ali meu IB, vai achar outro nó, tá? Outro nó. E esse outro nó, ele liga I1 com IB. Mas quem é I1 e IB lá do comecinho? É o meu IA. Olha só. Só que eu tenho outro ponto, que é o meu E. Olha ali no final. E que vai de encontro com o meu IA. Então, o meu IA é igual ao meu IE, tá? E aí, a minha resposta aqui vai ser a letra A. Ok, gente? Olha só esse tipo de análise que você tem que fazer e que cai no Enem, tá?
É isso por hoje. Eu espero muito que vocês revisem essa parte. Vocês têm que revisar aí. E eu agradeço, né, por mais essa aula e também, queridos alunos, se esforcem e estudem, porque o futuro de vocês só depende de vocês. Muito obrigada e até a próxima.